muito boa tarde, boa quarta-feira, são 15h30, hora de abrirmos as portas de mais um consultório. Hoje falamos sobre córnea, vamos ao nível da oftalmologia, falar sobre transplante de córnea, saber aquilo que está envolvido neste procedimento e desmistificar alguns conceitos. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre desporto no verão, ao nível da ortopedia e, precisamente no âmbito dessa especialidade, vai poder tirar as suas dúvidas. 225-083-204 é o número para o qual pode e deve começar já a ligar, ficar inscrito na nossa lista de chamadas e poder então entrar em direto connosco na terceira parte, deixar a sua questão e ouvir a resposta à sua dúvida com o nosso especialista em ortopedia. Pode também fazer uso do nosso endereço eletrónico consultorio@portocanal.pt para deixar qualquer comentário ou dúvida por escrito. Também estamos atentos à nossa caixa de e-mail para responder às suas questões. Cumprimentar o nosso primeiro convidado desta tarde, Dr. Luís Torrão, oftalmologista, especialista em córnea da Iberoftal no Instituto de CUF Porto. Muito boa tarde. Dr. Luís, vamos falar sobre transplante da córnea. Antes de mais, e para quem não saiba, a córnea está localizada no olho, mas que parte é essa do nosso olho? Eu queria começar por agradecer o convite que me dirigiram. O convite é muito oportuno porque estamos atualmente a viver em Portugal uma remodelação de tudo o que é a atividade de transplantação de córnea e aproveitar esta oportunidade para dizer às pessoas em casa que o transplante de córnea é uma área da oftalmologia que tem modificado muito nos últimos anos. A córnea, e eu ia servir-me se calhar das imagens, ia pedir uma imagem, a imagem número 1. A imagem mostra, portanto, a córnea é a parte anterior do olho, é a primeira lente que a luz atravessa antes de ser focada na retina, e esta córnea é um tecido que tem uma particularidade no organismo. É um tecido transparente. É o único tecido que nós temos que é completamente transparente, juntamente com o cristalino. A córnea, e podemos agora já passar à imagem 2. Portanto, a córnea é, no fundo, esta primeira camada do nosso olho, não é? Que é totalmente transparente. Se nós quisermos fazer uma analogia com o relógio, a córnea é o vidro do relógio. Muito bem. E se quiséssemos fazer analogia com uma câmara, que é uma analogia muito útil para gerar uma imagem, era a primeira lente do olho. É a lente mais potente que o organismo tem a particularidade de ser uma lente fixa, de ter uma forma que tem que ser completamente regular, e só assim permite gerar uma imagem regular e boa. Muito bem. Esta córnea, como se pode ver nesta imagem, tem 3 camadas. E a importância dessas 3 camadas é simples. A primeira camada, a que nós chamamos epitélio, é uma camada protetora. É uma camada que, se for magoada, dá muitas dores. E isto muitas vezes acontece em acidentes domésticos, quando o bebê mete o dedo no olho da mãe, por exemplo, e que dá uma dor lancinante. Mas é uma camada essencialmente de proteção. Depois temos uma grande camada, que é aquela que nós vemos ali, que é o estroma da córnea. É uma camada estrutural. Permite manter a forma, permite manter a curvatura do olho e só assim, sendo regular, gerar uma boa imagem. Esta mais fina, não é? Esta é a mais espessa e a mais resistente. A mais fina é a terceira camada, que é o endotélio, e é uma camada que é particularmente importante, porque é uma camada que tem o papel de ativamente bombear toda a água que entra na córnea e assim mantê-la transparente. Ou seja, cada uma delas tem a sua função, as 3 têm que estar perfeitamente ativas e a funcionar bem para que tenhamos uma boa imagem. E, sobretudo, estas 2 últimas camadas que eu falei. O estroma, quando não é regular e não tem uma forma correta, gerando uma imagem irregular, ou o endotélio, por não funcionar, não ter uma córnea transparente, são as camadas mais envolvidas nas patologias e mais importantes para a nossa atividade de transplantação. E foram elas que foram, ao longo dos últimos anos, alvo de maior investigação e de maior trabalho, quer de investigação clínica, quer de investigação básica, ao nível dos diferentes tipos de investigação. O que é que nós temos relativamente ao transplante? O transplante clássico, e eu pedia, se fazem o favor de passar a imagem 3. Pronto, aqui é uma imagem que nos mostra, na verdade, a luz a passar através da córnea e depois da segunda lente, que é o cristalino, até ter a sua película
de recepção, que é a retina. E isto muitas vezes são conceitos tão abstratos que só tendo uma imagem é que nós podemos realmente visualizar e ter presente esta estrutura. Pedi então a imagem 4. E, no fundo, isto mostra aquilo que era um transplante clássico. O transplante clássico era remover uma córnea doente, fosse por uma forma irregular, fosse por uma cicatriz, num traumatismo ou numa queimadura, e substituí-la por uma córnea transparente, saudável. Este ato era um ato que implicava fazer uma abertura circular na córnea, substituí-la por uma córnea que ainda hoje tem que ser uma córnea de um dador. Era a minha próxima pergunta, era essa, não é? Mas substituir por que género de córnea? Uma córnea de um material específico? Neste momento, não. Começa a haver, e é uma pergunta muitíssimo oportuna, começa a haver hoje muita investigação sobre córneas artificiais. E nós sabemos que ao nível da informação houve uma grande revolução, e quando nós temos uma pequena informação, uma pequena esperança na investigação, ela é muitas vezes divulgada sem rede e chega às pessoas como se fosse uma realidade clínica. E não é verdade. Na verdade, hoje temos ainda matéria de investigação que não permite utilizar esse tipo de materiais ainda na prática clínica e, portanto, nós dependemos da doação de córneas. Somos, nesse aspecto, um dos países mais desenvolvidos do mundo. Temos uma legislação que eu considero das mais desenvolvidas, onde todos somos dadores, a não ser que façamos uma declaração de não doação de tecido. Isto mostra que nós, como país e como população, estamos extraordinariamente evoluídos e compreendemos que o nosso benefício, que os nossos tecidos podem ser o benefício de alguém e podem ser realmente restituir a visão de alguém. Dito isto, nós temos esta possibilidade e esta rede de colheita de tecido de dador, que depois é aplicado no receptor, e ao nível da córnea temos também uma grande vantagem. Não é preciso ter grande imunossupressão. Muitas vezes as pessoas têm receios da transplantação, porque a transplantação implica imunossupressão, riscos para a saúde, uma fragilidade das defesas do organismo. Como a córnea é um tecido muito privilegiado do seu ponto de vista imunológico, não é um tecido vascularizado, não tem habitualmente vasos, não tem sangue, é um tecido que permite a transplantação com razoável aceitação e sem essa grande agressividade. Ou seja, não há grandes riscos ao nível da transplantação, porque sempre que ouvimos a palavra transplante, vários mitos nos ocorrem, várias dúvidas assolam os pacientes, não é? E nomeadamente no olho, poderá também fazer alguma confusão e pensarmos que vamos colocar algo que não é nosso no olho, se há hipóteses de rejeição, não é? Exatamente. A rejeição continua a ser, apesar de tudo, o principal risco da transplantação. A transplantação da córnea é sujeita à rejeição, mas menos do que, por exemplo, um rim ou um fígado. Os regimes de imunossupressão a que estão sujeitos os pacientes são muito menores, mas os cuidados que devem ter devem ser os mesmos. Nós devemos continuar a ter o cuidado de informar os nossos pacientes que um olho vermelho, que pode ser banal em qualquer um de nós que tem olhos saudáveis, num paciente transplantado implica recorrer ao médico oftalmologista com brevidade. Porque pode ser a primeira manifestação de uma rejeição e uma rejeição numa fase precoce pode ser perfeitamente resolúvel e, sendo perfeitamente resolúvel, reversível e restituir a visão na plenitude. Numa fase menos precoce, não. Agora, voltando um bocadinho atrás, há mais do que um tipo de transplante, certo? Exatamente. Nós temos hoje, e o transplante de córnea que nós falamos classicamente, o transplante penetrante, foi sendo substituído por transplantes lamelares. Os transplantes lamelares o que são? Não são nem mais nem menos do que artifícios técnicos que fomos criando para substituir apenas aquilo que estava realmente alterado. Eu ia pedir a última imagem, a imagem 7. É uma imagem que nos permite visualizar os diferentes tipos de transplante. Exatamente, nós temos classicamente o transplante penetrante aqui representado pelo número 1 e depois temos os transplantes lamelares. Se nós tivermos uma doença que afeta o estroma, portanto aquela grande camada espessa, estrutural
e que dá a regularidade e a transparência à córnea, fazemos um transplante lamelar anterior, ou seja, fazemos uma secção da córnea em profundidade, mas preservando o tecido mais interno do olho, aquela camada de células que está saudável. Qual é a grande vantagem? Não precisamos abrir a totalidade da córnea e vamos preservar o tecido que dentro do olho do paciente é saudável, que é o endotélio. Se nós tivermos uma doença exclusivamente do endotélio, nós podemos preservar a estrutura do olho do paciente, que é saudável, e, substituindo apenas essa camada mais interna, fazer a restituição da transparência. São técnicas que aparentemente parecem muito complexas, mas é como tudo na vida. É tudo muito complexo até se ter o treino suficiente e o conhecimento suficiente. E em Portugal estamos muito avançados. É conhecido que estamos avançados nessa área, não é? Nós não somos piores que os outros. E aí eu sou muito orgulhoso. Temos ao nível do país instituições que fazem do mais avançado que hoje se faz no mundo. Há grandes centros de transplantação no país, essencialmente os centros são os hospitais públicos, entre os quais o São João, que é o hospital onde eu também faço e desenvolvo a minha atividade, e é ao nível da transplantação endotelial mais avançada a nível mundial. As técnicas que nós temos hoje permitem aos pacientes recuperar de maneira muito mais rápida. Um paciente que era submetido a um transplante penetrante demoraria até 1 ano a restituir a sua visão. Um ano é bastante, não é? É muito, é muito. E se pensarmos que é 1 ano com o transtorno de ter que ir assiduamente a consultas, com 1 ano de, muitas vezes, incapacidade profissional, com 1 ano de, muitas vezes, limitação da qualidade de vida, reduzir isto para 2 ou 3 meses, que é o que se consegue atualmente, é um grande avanço e um grande benefício para as pessoas. Isso tem a ver precisamente com a técnica ou com o facto de não ter que se restituir a córnea na sua totalidade? Exatamente com a segunda opção. O facto de nós podermos hoje restituir apenas as parcelas que estão doentes, danificadas, permite que toda a restante estrutura, não sendo agredida cirurgicamente, porque qualquer cirurgia também é uma agressão. Claro. E se ela se preservar, vamos ter apenas uma parte que vai ter que recuperar. Normalmente é mais rápida, normalmente permite recuperar a qualidade de vida e a função visual de maneira muito mais célere e com menos riscos para os pacientes. Portanto, no caso de ter que se fazer o transplante e como necessitam de um dador, não é? O dador aparece, vamos dizer assim, ou há essa informação. Como é que se procede aqui à logística? À transladação? Sim, como é que se faz esse procedimento? Essa é extraordinariamente oportuna e útil para mim, porque atualmente um dos maiores desafios que nós temos é exatamente coordenar 2 logísticas muito complexas e que têm que ser extraordinariamente rigorosas, não só nos procedimentos, mas também sob o ponto de vista legal. Portanto, imagino que haja ali um hiato de tempo em que tem que se agir. Há um hiato de tempo que, felizmente, é um hiato cada vez maior. Os meios de acondicionamento dos tecidos são muito evoluídos, permitem-nos hoje fazer um planeamento da atividade, mas, de qualquer maneira, continua a haver uma necessidade de coordenar a atividade de colheita com a atividade de transplantação, o que envolve equipas muito grandes. Equipas ao nível da colheita, e equipas ao nível do processamento do tecido e equipas ao nível da aplicação do tecido. De qualquer maneira, hoje existem meios de conservação que nos permitem fazer um atraso até 2 semanas, não é? O que é um atraso já bastante razoável, certo, e aceitável para podermos fazer essa atividade. De qualquer maneira, é um dos pontos onde nós, a nível nacional, penso eu, teremos mais interesse em desenvolver as nossas estruturas. É melhorar, não é? Em melhorar e em fazer com que esta logística se adeque de maneira a podermos fazer mais transplantes, com mais segurança e com mais facilidade. Um dos problemas que temos atualmente ainda é a incapacidade de responder ao número de pacientes que precisa deste procedimento. Agora, falámos há pouco de algumas situações que podem acontecer para danificar a córnea, mas se calhar íamos aí a esse ponto um bocadinho com mais profundidade. Que tipo de pacientes é que precisam de um transplante de córnea? É só em caso de acidentes? Não. É que podemos ter uma córnea danificada ou não?
Ou há um desgaste da córnea também? Há uma realidade que vai diferindo um pouco do país e de região para região. Geralmente nos países que estão na nossa latitude, nas zonas temperadas, nós temos um equilíbrio entre as patologias, entre as estruturais, sejam elas as cicatrizes que resultam de traumatismos ou de doenças da própria córnea, alterações que são da própria curvatura, como vimos, a lente tem que ter uma curvatura muito regular para que possa gerar uma imagem boa e regular. A irregularidade desta curvatura surge, por exemplo, numa doença muito conhecida que é o queratocone ou ceratocone, como habitualmente os nossos irmãos brasileiros costumam tratá-la. É uma doença que atinge pessoas jovens e pessoas, eu diria, naquela fase que mais precisam da visão para criar a sua carreira profissional. E este equilíbrio faz-se com as doenças do endotélio, geralmente as distrofias endoteliais, onde há um envelhecimento precoce do endotélio, e um outro tipo de patologias que são as infecções. Se estivermos a falar de latitudes mais tropicais, as infecções têm um papel maior, porque há maior número de agentes, dada a umidade e a temperatura a que estamos sujeitos. E depois, nas latitudes mais a norte, são menos as infecções e mais as patologias estruturais. Há um aspecto que eu aproveito sempre nesta deixa para falar aos nossos telespectadores, que é os cuidados que têm que ter com as lentes de contacto. A percentagem de pacientes que têm lesões secundárias à má utilização de lentes de contacto é considerável. E, portanto, estamos a falar de pacientes que muitas vezes não sabem que não podem dormir com lentes de contacto, propicia o risco de infecções, assim como não devemos utilizar lentes de contacto quando estamos a tomar banho, seja em piscinas, seja no mar, seja mesmo o nosso banho doméstico. Então porquê? Essa dica, vamos dizer assim, ou essa informação relativamente aos banhos, estou a ouvi-la pela primeira vez. Não, mas é importante que fique. Então vamos lá. Porque há muita gente, não é? Como sabemos, que hoje em dia utiliza lentes de contacto. Nós temos esse papel. Não é? Esse papel, a lente de contacto é um microambiente que propicia um desenvolvimento de uma infecção diferente de uma córnea que não tem nada, que não tem esse corpo estranho. Há um parasita, que é um parasita que é, eu diria, menos agressivo para as pessoas que não usam lentes de contacto, que se chama Acanthamoeba. E a Acanthamoeba é um parasita que, em portadores de lentes de contacto, secundário a pequenos traumatismos, pode levar a uma infecção da córnea por esse parasita. A Acanthamoeba é um parasita que existe na água corrente, muitas vezes em águas inclusive tratadas, porque são parasitas relativamente difíceis de eliminar, e que numa córnea saudável não tem qualquer dano, mas numa córnea que tenha um microtraumatismo pode levar a uma infecção extraordinariamente grave. E por isso eu desaconselho todos os telespectadores a tomarem banho de lentes de contacto, bem como dormir de lentes de contacto. Dormir de lentes de contacto, que é uma das coisas que... No fundo deve-se aproveitar esse para um período de descanso, não é? Para além de permitir um período de descanso e de restituir a saúde da superfície ocular, há um microambiente pela pálpebra encerrada durante a noite, pelo aumento da temperatura, que leva a um maior risco de infecção e desenvolvimento de úlceras de córnea. E muitas vezes as lentes de contacto, nas próprias características, dizem que é permitido utilizar em porte contínuo. Ora bem, o porte contínuo é permitido porque a lente tem permeabilidade ao oxigênio para poder ser usada continuamente, por exemplo, 30 dias. Só que os riscos de infecção são maiores. Claro. Uma coisa é o material permitir que isso se faça, certo. Outra é nós devermos que isso se faça. Portanto, esta é uma recomendação muito importante e que atinge muita gente, de certeza, que nos está a ver e a ouvir, porque, de facto, a utilização de lentes de contacto... muita gente nos está a ver e a ouvir, e eu tenho a esperança que eles tenham percebido essa mensagem e que não venham a ser meus pacientes na área da transplantação. Porque isto, de facto, pode aumenta então o risco de infecção e então gerar esses problemas que podem levar àquilo que estivemos a falar, que é o transplante, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, para além, esses casos já lhe têm aparecido muitas vezes? Infelizmente, muito difíceis de tratar. E depois já num estadio... Muitas vezes também num estadio avançado, porque são pacientes que às vezes não recorrem logo aos centros de referência, ou muitas vezes há um atraso diagnóstico, que é um atraso diagnóstico
legítimo e os diagnósticos não são evidentes, não é? Claro. E, portanto, quando se manifestam com as características que permitem o diagnóstico concreto, muitas vezes já são em estadios avançados. No que diz respeito a patologias da córnea, têm sempre os mesmos sintomas? Podem ter sintomas variados? Ou aqui é que as pessoas devem estar atentas para que haja uma diminuição desse tempo de diagnóstico? De uma maneira geral, há patologias as ditas estruturais, que são aquelas menos agudas e, portanto, não estamos a falar do âmbito da lesão ou do olho vermelho. São patologias que têm faixas etárias muito propícias a que apareçam. Nomeadamente o queratocone, que é talvez a mais frequente das patologias estruturais, é numa faixa precoce da idade, portanto na segunda, terceira década, e isto é detectado a partir daquilo que são as consultas de rotina, onde há modificações anormais das graduações. Portanto, é uma recomendação também ir de vez em quando, não esquecer na agenda a consulta de oftalmologia? Eu diria que infelizmente a oftalmologia tem muitas patologias cujos sintomas são pouco evidentes. E, portanto, a atividade regular de visualização e de assistência à consulta é importante. É claro que há recomendações que não estão no âmbito da nossa conversa que se adequam a pessoas com patologia ou sem patologia em determinada faixa etária. Mas eu diria que fazer um plano regular de acompanhamento é a melhor das prevenções. Portanto, já falámos também do cuidado a ter com as lentes de contacto, outros cuidados que não pareçam óbvios às pessoas e que as pessoas devem ter. Pronto, outros cuidados, que, geralmente, relativamente a um outro grupo de patologias, que são os traumatismos, sobretudo os traumatismos químicos, eu chamava a atenção às pessoas para quando manipulam algum tipo de produtos que parecem à primeira vista inócuos, e estamos a falar da lexívia doméstica, estamos a falar da soda cáustica, infelizmente muito usada a nível doméstico para pessoas que queiram desentupir canos ou fazer outro tipo de trabalhos. Estamos a falar dos derivados da cal, não é? Mais na área da construção civil. Derivados do cimento são produtos que são extraordinariamente agressivos, levam a lesões muito graves da superfície ocular e da córnea, com compromisso da visão, por vezes intratável, e que eu chamaria a atenção às pessoas para terem um maior descuidados em utilizarem proteção ocular quando manuseiem esse tipo de produtos. Há um mito, que é o mito de que os ácidos são mais agressivos. Não são. São mais agressivas as bases, nomeadamente a soda cáustica, como falamos, nomeadamente a lexívia doméstica, que também é uma base, e menos os ácidos. É óbvio que se estivermos a falar em ácidos mais potentes, menos de uso corrente, também podem ser extraordinariamente graves. E ainda um outro grupo de substâncias são os desengordurantes, usados, por exemplo, na limpeza de fornos ou e que são extraordinariamente Por isso é que às vezes até começa a arder os olhos com alguns desses produtos. Não é? E às vezes nem é preciso contacto direto. Exatamente. Mas se houver contacto direto, pode haver lesões extraordinariamente graves. Muito bem, portanto, chegamos ao final do nosso tempo. Agradecer a presença do Dr. Luís Torrão aqui no consultório. Eu agradecer o convite. Nós seguimos para intervalo, assim falamos sobre desporto no verão e ortopedia. Até já.